Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Cresce mercado negro de defensivos agrícolas no Brasil. Mercado foi marcado por um novo recorde de exportações de carne brasileira. Turbulência no mercado de fretes rodoviários diante da espera pelo julgamento sobre a tabela de preços mínimos. 2019 será encerrado com o menor estoque de milho dos últimos 3 anos, segundo a Conab. Brasil deve se tornar o principal produtor mundial de soja nessa safra. Baixa oferta de animais para abate deve manter os preços da arroba firmes. O Agora Agro já está no ar. Um crescente mercado negro de pesticidas ameaça o agronegócio do Brasil, que precisa combater grandes roubos de cargas locais e reprimir produtos agrícolas contrabandeados do Paraguai. Apenas no último dia 22 de dezembro, 22 toneladas de agroquímicos roubados foram apreendidas em 2 operações da Polícia Militar nos estados de Goiás e Tocantins, com cargas avaliadas em cerca de $1,5 milhão. Embora não tenham sido realizadas prisões, os relatórios mostram que os maiores grupos de crime organizado no Brasil vêm através do primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho, que entraram no comércio ilegal de pesticidas. Só para você ter uma ideia, em novembro, a rede britânica BBC informou que membros dessas facções invadiram fazendas para roubar estoques de defensivos agrícolas, usando mesmo drones para localizar os produtos agrícolas. Os pesticidas também são cada vez mais contrabandeados do vizinho Paraguai, onde a regulamentação desses produtos são significativamente menos rígidos. 4 toneladas de pesticidas foram apreendidas em outubro, lá no Mato Grosso do Sul, após, vamos dizer assim, atravessar a fronteira. Um relatório de junho de 2019 do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social das Fronteiras estimou que 20% dos pesticidas vendidos no Brasil eram de origem ilegal, a um custo de 8,8 bilhões de reais. O contrabando dos pesticidas está crescendo no país à medida que a agricultura brasileira cresce. Só para você ter uma ideia, esse contrabando se tornou uma grande preocupação, pois não é mais um mercado pequeno, mas uma grande economia controlada por quadrilhas especializadas. Graças à crescente procura chinesa por proteína suína, 2019 foi marcado por um novo recorde de exportação da carne brasileira. Segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, foram embarcadas 750 mil toneladas ao longo dos 12 meses, um saldo de 16% superior ao registrado em 2018. A associação ainda ressalta que, em receita, as vendas alcançaram $1,597 bilhões, número quase 32% maior que o resultado de 2018. Em dezembro, as vendas chegaram a $183 milhões, o maior saldo mensal já alcançado pelo setor. A China assumiu a primeira posição nas importações já no primeiro mês do ano, com número de importação de 248 mil toneladas, um volume 61% superior ao embarcado em 2019. Um outro país que contribuiu para o novo recorde brasileiro foi o Vietnã, que também aumentou as importações em 82%, com total de 13.500 toneladas no ano passado. De outras regiões do mundo, o Uruguai importou 40 mil toneladas, o Chile 44, a Rússia 44 mil toneladas, também apareceram na lista de fortes importadores. A crise sanitária na Ásia reconfigurou o comércio internacional de proteína animal.
O ano passado ele foi marcado por discussões e turbulências no mercado de fretes rodoviários diante da espera pelo julgamento sobre a validade da tabela de preços mínimos que não ocorreu no Supremo Tribunal Federal. O descontentamento dos produtores, tradings e caminhoneiros quanto aos valores praticados. A incerteza perdura neste início de 2020. E com o andamento dos trabalhos de colheita de mais uma safra recorde de grãos, o transporte de cargas pelas rodovias do país deverá subir, em média, pelo menos 5% nos próximos meses, pouco acima da inflação. Em algumas regiões de maior concorrência, as altas podem chegar a 10%. E o pico da demanda será o mês de março, e não janeiro e fevereiro, como foi no ano passado. Esse é o cenário traçado pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial, que é da Exalc-Log, que acompanha de perto esse mercado e foi contratada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, para destrinchar os custos dos caminhoneiros e bolar uma tabela de preços mínimos capaz de apaziguar os ânimos na cadeia produtiva. E durante a colheita de 2019, em algumas rotas, o frete de retorno chegou a subir mais de 30%. Ora, devido à necessidade de caminhões no campo e ao mesmo tempo em que eram demandados nos portos para transportar os insumos. Na ocasião, tradings chegaram a pagar para os veículos voltarem vazios muito mais rapidamente. E depois do intervalo, você vai ver que 2019 será encerrado como o menor estoque de milho dos últimos 3 anos, segundo a Conab. Brasil deve se tornar o principal produtor mundial de soja nessa safra. E a baixa oferta de animais para abate deve manter os preços firmes da arroba. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. O começo de 2020 já não será tão bom quanto os 2 anos anteriores. Pelas projeções da Conab, 2019 será encerrado com o menor estoque de milho dos últimos 3 anos, pouco mais de 13 milhões de toneladas. Bom, mas isso só aconteceria se as exportações permanecessem no nível estimado pela Conab, ou seja, 40 milhões de toneladas. E isso já ficou para trás. A Conab estimou que as exportações do grão no corrente exercício alcançariam o volume de 40 milhões, cerca de 70% a mais do que exportado em 2018. Neste caso, o estoque final de 2019, que começou em janeiro de 2018, giraria em torno dos 13 milhões de toneladas, portanto, aquém dos 17,8 milhões de toneladas e 15,6 milhões de toneladas das safras anteriores. Até novembro, os embarques do grão já haviam ultrapassado 39 milhões de toneladas, resultado que, considerada a média mensal, sugere total anual de 42,5 milhões de toneladas e estoque final não muito superior a 10 milhões de toneladas. Nos primeiros 10 dias úteis de dezembro, foram exportadas 2,7 milhões de toneladas de milho. Se projetado para os 21 dias úteis do mês, sinaliza volume mensal superior a 5,5 milhões de toneladas, ou seja, menos que em outubro, quando exportamos 6 milhões de toneladas. Portanto, um total anual próximo a 45 milhões de toneladas.
A disponibilidade interna na virada do ano girará em torno de 8 milhões de toneladas, ou seja, o terceiro menor volume dos últimos 7 anos. Ou melhor, o menor dos últimos 6 anos. Porém, se as exportações permanecerem nos níveis atuais, a situação futura tende a ser pior. Somando estoque inicial, produção, importação, exportação, o que vai acontecer é o seguinte, que nós poderemos ter um estoque final de 10,3 milhões de toneladas. No entanto, se as exportações chegarem aos 45 milhões de toneladas, que já foi apontado, o estoque final brasileiro será negativo. Em suma, o ano deve ser bom para a avicultura, mas o abastecimento de milho é algo a ser cuidado minuto a minuto. Bom, e agora eu vou falar de um tema muito interessante. O Brasil deve se tornar o principal produtor mundial de soja, ultrapassando os Estados Unidos, de acordo com o relatório da Rede Global de Informações Agrícolas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Durante a temporada 2019-2020, a previsão de área plantada de soja no Brasil é revisada em até 36,8 milhões de hectares. No entanto, o relatório mostra que existe muita incerteza quanto à demanda chinesa devido ao surto generalizado de febre suína africana, que reduziu o rebanho suíno da China e diminuiu as suas necessidades alimentares. Além disso, os produtores estão seguindo profundamente a trégua comercial emergente entre Estados Unidos e a China. Eles estão cientes de que um acordo comercial entre Washington e Pequim quase certamente diminuirá as exportações brasileiras e vai, vamos dizer assim, exercer uma pressão descendente sobre os preços da soja aqui no Brasil. Nesse contexto, nesse cenário, aliás, o texto prevê que a safra de soja 2019-2020 do Brasil, ela seja uma safra recorde de 123,5 milhões de toneladas em comparação com o recorde anterior da temporada 2017-2018 de 122 milhões de toneladas. A baixa oferta de animais para abate e a possível continuidade da demanda internacional aquecida deve manter o mercado pecuário firme neste ano, conforme indicam pesquisadores do CPEA. A disponibilidade de animais baixa em todas as regiões acompanhadas, resultado, de modo geral, do crescente abate de fêmeas em anos recentes. Além disso, os preços considerados baixos por operadores de mercado entre 2017 e início de 2019 também desestimularam parte dos pecuaristas, o que freou o ritmo de investimentos nos últimos anos. Quanto à procura, a esperada melhora da economia tende a elevar a demanda por carne bovina. Contudo, o atual alto patamar dessa proteína pode fazer com que parte dos demandantes migre para proteínas mais competitivas, como é o caso da carne suína e também da carne de frango. E depois do intervalo nós vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema atualíssimo que trabalha juntamente com gestão, com planejamento. É um minutinho só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Bruna Drummond. A Bruna, ela é gerente comercial de marketing. Ela trabalha numa empresa chamada Agrocria, no estado de Goiás, uma empresa que tem mais de 40 anos de existência aí no mercado, uma grande empresa, e a Bruna vem fazendo um trabalho excelente, mas muito, muito bom. E hoje,
nós vamos falar de um tema muito interessante, que serve para você que é dona de casa, para você que é empresário, que tem um pequeno bar, para você que é produtor rural, para você que é um grande empresário e talvez para você até que é jovem. Nós vamos falar sobre o mundo VUCA. Parece um nome meio maluco, mas não é não. É uma coisa muito séria. Bruna, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para discutir um tema muito legal e um tema que está dentro da gente, está dentro do empresário, dentro de todo mundo, né? Isso mesmo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente. Eu que agradeço, Bruna. É um prazer tê-la aqui. Obrigada. Gosto muito desse tema. É um tema... VUCA, porque ele se aplica a todos nós, né? Desde o adolescente. E palestrei sobre esse tema para uma escola recentemente. É fantástico. Até nós, empresários, passando aí pelos pecuaristas e estudantes. Olha, só para você entender o que é VUCA. VUCA é o seguinte, ele tem 4 características. E VUCA é o sinônimo dessas palavras que eu vou falar agora, só que em inglês. Essas 4 características marcantes no momento em que nós estamos vivendo hoje. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Esse é o VUCA. Apesar do termo ter sido incorporado mais recentemente, agora, no vocabulário empresarial, ele surgiu na década de 90 num ambiente militar. E ele foi usado pela primeira vez em 1987, com base nas teorias de liderança de Warren Bennis e Burt Nanos, para descrever ou refletir sobre a volatilidade, sobre incerteza, sobre complexidade. Ou seja, o VUCA, ele esclarece muita coisa na nossa vida e ajuda a gente, às vezes, até a sair de muita enroscada. É mais ou menos isso? Exatamente. Então, agora né? Agora é com você. Aí você deu uma aula maravilhosa, né, Toninho? A gente trouxe aqui um pouco disso tudo para estar passando para vocês. E a letra V de volatilidade. O que é essa volatilidade? As informações, elas chegam e saem muito rápido hoje do mercado, né? E como que a gente vai lidar com isso tudo? Um sentimento para lidar com isso tudo é a resiliência. Mas não é preciso só resiliência para estar aceitando isso tudo. A gente precisa se adaptar e correr atrás de novas informações. E a gente precisa, se a gente levar isso para o lado do agronegócio, como as coisas mudam, né? São novas tecnologias sendo lançadas e a gente precisa acompanhar o lançamento dessas novas tecnologias. São novos produtos chegando aí no mercado e a gente precisa estar atento a isso tudo. E aí vamos para a próxima letra. Vamos falar da letra U, que é a uncertainty. O que a gente vai falar aqui? Da flexibilidade para lidar com as coisas incertas. Como as coisas são incertas nesse momento, né? E a gente traz aí a flexibilidade de estar se adaptando a todo esse cenário. E nós temos a complexidade. O que é complexo nesse momento? O complexo aqui é quando a gente pega a tecnologia e a gente pega as pessoas. A tecnologia, ela vem muito rápido e a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar para ligar toda a tecnologia para todo esse cenário complexo e fazer uma gestão de pessoas. Hoje tem multinacionais, tem coisas muito diferentes e a gente não consegue estar atento a tudo que acontece no mundo e no mercado. Então, a gente precisa de quê? De uma equipe multidisciplinar na vida da gente para dar conta de tudo. Isso dentro do trabalho, dentro de uma propriedade rural, dentro de uma empresa, dentro do nosso lar, a gente tem que se conectar com toda a nossa família para dar conta de tudo. E aí, por último, a gente tem a ambiguidade. E a ambiguidade, ela vai muito para dentro de um stakeholder. E o que esse stakeholder faz? Ele vai ter que dar conta e ter a serenidade e a coragem suficiente para dar conta de fazer escolhas. Escolhas de qual cenário ele vai escolher, de como ele fazer a aposta. E aqui a gente volta um pouquinho no nosso último momento, onde nós falamos dos riscos, né?
dos riscos de uma gestão. Então, o stakeholder aqui ele é capaz de ter coragem de fazer escolhas, de gerir os riscos para poder justificar quais as escolhas que ele fez. E essas escolhas, quando a gente fala em escolha, é mudança. Exatamente. Você tem uma propriedade rural, você é produtor de leite, você tem aí 30 vacas produzindo leite, você está tirando uma média aí de 300 litros de leite dia. Se você for parar para pensar, é uma produtividade muito baixa, muito baixa. Você vai ter que ter atitude, você vai ter que perder o medo, e se você quiser ganhar mais, você vai ter que mudar esse gado que você tem. Você vai ter que mudar a comida, você vai ter que tomar uma série de atitudes, vai ter que mudar o seu comportamento de trabalhar para poder ter um resultado melhor. E nesse momento, você está passando aí, por exemplo, por uma volatilidade. O que é volatilidade? As coisas estão mudando, e estão mudando rápido. Hoje você tem uma fêmea, por exemplo, nós temos vacas aí, fêmeas com 14 meses sendo inseminada. A sua fêmea está sendo inseminada com que idade? Qual é a alimentação que você está dando para ela? Às vezes ela é uma vaca geneticamente muito boa, mas a comida que ela está comendo para produzir leite não está legal. Então, o VUCA, ele veio para dar uma mexida na nossa vida. É aquilo que nós falamos no começo. Você pode ser um jovem, um pecuarista, um dono de uma empresa, um dono de um barzinho, mas você tem que mudar se quiser melhorar. E as coisas estão muito rápidas. É isso aí, Tony. E se a gente voltar um pouco na incerteza e trazer a incerteza para dentro do agronegócio, a gente vai ver que a incerteza está nas decisões do governo, onde a gente fica muito aguardando uma decisão do governo, a gente fica muito ansioso aí na oscilação do preço da arroba do boi, né? A gente quer milagre, né? E em todos, de maneira geral. Em todos os insumos também. E aqui entra a incerteza. E a gente tem que aprender a se adaptar e ter flexibilidade nesse momento. Sabe, uma coisa que é interessante, Bruna, que eu venho percebendo, é que nós, pessoas, gente, nós temos mania sempre de olhar para o outro e achar que o outro está melhor que nós, né? Exatamente, a grama do vizinho, né? Sempre mais verde. A grama do verde. vizinho, a vaca do vizinho, a galinha do vizinho parece que sempre é mais gorda. Mas ninguém vê do lado de cá. Aí muita gente fala assim, poxa, aquele cara tem sorte. E realmente, quando a gente trabalha muito, trabalha com consistência, trabalha com planejamento, com gestão e procura levar o negócio a sério, aí a gente tem muita sorte. Com planejamento estratégico. Com planejamento estratégico, principalmente num país onde nós estamos passando por um momento muito complicado, político, ético, de gestão, enfim. Tudo que basicamente que não serve, a gente está passando por ele agora. E esse é um momento muito delicado. Por isso que o VUCA, ele mostra para você uma série de, vamos dizer assim, uma série de manejo para você poder se adaptar a uma coisa melhor, à sua realidade também. É mais ou menos isso? Exatamente. O planejamento estratégico ele não quer dizer que a gente vá seguir ele à risca, mas que a gente consegue se adaptar ao VUCA. E o planejamento estratégico ele é feito desde a vida pessoal. Eu, particularmente, construo o meu todo finalzinho de ano. Então, o meu planejamento estratégico, eu chamo Plano de Desenvolvimento Individual para 2020, está pronto, pregado na porta do meu armário. Quando é final de ano, eu faço um balanço, eu vejo o que eu consegui, o que eu não alcancei, e eu traço o outro planejamento. E aquilo eu visualizo todos os dias, porque se eu pus ali, aquilo é importante para mim. E dentro da empresa também. Eu faço isso com os meus filhos. Então, é muito importante a gente ter um planejamento, ter uma meta, para a gente dar conta de lidar com todas essas alterações que o mundo traz para a gente, né? Seria mais ou menos como se destacar no mundo VUCA? Isso, como sobreviver a ele, eu acredito. Né? E se destacar. Porque, olha, não é fácil. Todo dia você levantar e fazer sempre a mesma coisa. Parece um relógio. Sempre a mesma coisa. Eu acho que nós, seres humanos, nós temos que ser criativos, a gente tem que ter vontade, independente da idade que você tem. Eu, às vezes, acho até chato falar isso, mas eu estou com 6.6 já, o motor já está bem rodado, entendeu? Mas eu tenho na cabeça, assim, uma vontade de talvez um garoto de 20, 25 anos. Muita vontade ainda de crescer, muitos planos pela frente. E eu acho que a gente não pode se dar por vencido não, né, Bruna? Não, eu fiz uma lista grande de projetos para esse ano e está batendo ali na casa dos 30 itens
para 2020. Eu achei minha lista ousada, mas eu vou trabalhar ela toda semana. São 30 itens. São pequenos itens, mas que se eu deixar dentro da minha cabeça, talvez eu não os execute. E a hora que eu pus no papel e eu vou lendo todo dia, devagarzinho, eu irei construindo eles, né? Agora, resiliência, flexibilidade, multidisciplinaridade e coragem. Junta tudo isso aí, abra bem o olho e fala, vou enfiar a cara. Só assim que a gente sobrevive. Não tem outro caminho, né? Eu fico percebendo, eu fico observando certas pessoas que perdem, às vezes, até a vontade de viver. Não pode chegar nesse ponto. Não. Eu sei que tem uma série de problemas, que às vezes químico, biológico lá dentro, familiar. Mas você é importante. Você é uma pessoa que, se você quiser, mentaliza o que você quer. Não é ir para a Lua, mas sei lá, às vezes pode até ir. Mas mentaliza uma coisa possível de fazer e toca para frente, que você vai dar conta. Esse mundo VUCA é mais ou menos por aí. É você saber lidar com as adversidades. Por isso que foi bacana para mim, a hora que eu construí tanto o meu planejamento de desenvolvimento individual, porque eu trabalhei família, saúde, o lado espiritual, o lado profissional, e também criei os mini projetos do que eu quero em cada campo. Eu consigo visualizar e sonhar e correr atrás sempre. Cada dia de uma coisa nova. Está ali, desenhado. É uma prática que, se a gente colocar em prática, a gente consegue. Consegue, e é lindo, e dá uma emoção, uma vontade de viver muito grande. É verdade, é verdade. Ô, Bruna, esse papo foi muito legal, foi muito bom. Eu gostei, francamente, eu acho interessante essas coisas de mostrar crescimento. Não é só trabalhar. Não. Você tem que começar a criar, se desenvolver e crescer. E uma coisa muito importante, depois disso tudo que nós falamos, não esqueça que existe um ser superior a você e superior a mim, que é Deus. Coloque ele na frente e o resto, com planejamento, você consegue chegar lá. Certo? Amém. Amém. Certo. Bruna, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa. Foi muito legal, ótimo, excelente. E eu espero trazê-la aqui mais vezes. Obrigada, eu que agradeço muito. Obrigado, Bruna. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.